Ao ler os capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis, uma questão me inquietou. Tantos sermões já ouvi sobre a visita dos anjos a Abraão, também não era a primeira vez que meus olhos contemplavam aquelas linhas, como não havia notado antes. O motivo da dúvida é: se em Gênesis 18, 3 anjos visitam Abraão, como é que na passagem seguinte, apenas 2 chegam a Sodoma? E o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre e levantou os seus olhos e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E vieram os 2 homens a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Onde estava o terceiro anjo? Como forma de boas-vindas, na época de vida de Abraão, era comum correr de encontro aos visitantes quando estes eram pessoas comuns. Agora, em se tratando de estrangeiros, o costume era avançar, colocar o braço em volta da cintura ou tocar-lhe no ombro. Tudo indica que pela maneira como Abraão avançou na direção dos homens, ele os reconheceu como seres de outra pátria. E apareceu o Senhor a Abraão. A palavra o Senhor no capítulo 18, em concordância com o dicionário grego Strong denota ser celestial, Jeová ou Hashem ou Adonai ou como falam os judeus. E o Senhor já havia falado outras vezes com Abraão. O Senhor apareceu a Abraão. Em Êxodo 33:20 Deus diz para Moisés: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá. Baseado neste verso, muitos julgam impossível que o homem veja Deus. Mas, Deus estava falando com Moisés. E em Êxodo 33:11 está escrito: "E falava o Senhor com Moisés face a face." Não. O que acontece é a possibilidade do homem comunicar-se com Deus através da teofania, termo usado para indicar a aparição do próprio Deus, de maneira que o homem possa suportar. Essa forma de manifestação é bem presente por todo o Antigo Testamento. Deus aparece a Abraão, 3 anjos o visitam e depois seguem para Sodoma e Gomorra para anunciar a destruição. Apenas 2 anjos chegam ao destino. E o outro anjo? Eis aqui uma revelação surpreendente. Enquanto os 2 anjos seguem viagem para Sodoma e Gomorra, Abraão recebe a notícia da destruição da cidade e realiza a conhecida e maravilhosa oração intercessória em favor do lugar. E disse: "Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, e não se ire, se por acaso se acharem 10 justos naquela cidade? Não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. Um dos anjos não seguiu para Sodoma, porque era o próprio Jesus. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ele foi quem ouviu face a face a oração de Abraão em favor dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Dessa forma fica clara a interpretação da passagem do Novo Testamento em que Jesus disse: "Abraão vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se." Ao que responderam os judeus: "Ainda não tem 50 anos, e viste Abraão?" Disse-lhe Jesus: "Em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou." Jesus é a palavra de Deus, o Verbo,
impossível de ser anulado da história da criação e redenção do homem. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele esteve presente através da teofania, falando face a face com o homem. E assim, em uma análise mais aprofundada das Escrituras, o mistério dos três anjos foi revelado.